Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. A transmissão do culto pode ser um problema, mas pode ser uma bênção. Domingo um rapaz entrou, William, e disse: eu estou aceitando Jesus, que eu quero também viver para sempre na presença de Deus. E foi muito bom, a gente orou aqui, agradecendo a Deus pela vida dele, e ele entregou a vida a Jesus. Então, se há problemas, também há bênçãos que a gente não pode ignorar. Lucas capítulo 19. Diz assim, na versão que eu tenho aqui. Vou fazer o seguinte, vou ler de 1 a 9, 19, de 1 a 10. Vou ler na versão projetada ali, que é da NAA. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com uma alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei, guarda esse versículo, o grego não tem condicional, aí seria: e já que roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia ou perdido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite, pelo privilégio que temos de estar na casa do Senhor e principalmente com o Senhor desta casa. Ministra sobre o nosso coração a tua palavra, influencia-nos, ó Deus, que tu venhas, ó Deus, de tal maneira nos tocar que não resistamos ao querer do Senhor sobre e em cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém e amém. A Bíblia, no capítulo 19, versículo 10, é o encerramento. Alguns estudiosos acreditam que os capítulos, a Bíblia não tinha divisões no início, e os capítulos foram colocados e depois divididos em versículos para facilitar a localização dos textos. Quando a gente quer ler, a gente quer estudar, quer localizar um texto, ficaria bem mais fácil. E não só no campo das escrituras sagradas, da teologia, que nós temos essa facilitação. Temos no direito, por exemplo, você também tem lá o diploma legal, seja ele qual for, dividido em capítulos, em artigos e, no caso ainda, alíneas, se for o caso, você tem para facilitar a localização. Mas aqui nós temos, a partir lá do capítulo 15, coisas que se perderam, e vai avançando o escritor, indicando as coisas que se perderam: o filho pródigo que se perdeu, a moeda que se perdeu, a ovelha que se perdeu. E aí no capítulo 16, o homem que perde a alma, conhecido como rico, e Lázaro, o homem que perdeu a alma. E aí vai avançando e chega até o capítulo 19, no versículo 10, é o final da sessão que começou no capítulo 15, conhecido por alguns como setor de perdidos e achados. E aí lá no 10 assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E aí encerra esse segmento das coisas perdidas que foram achadas, com uma exceção apenas, que é a alma do rico no capítulo 16, que foi perdida. E ele procura encontrar, pede ajuda a Abraão, dizendo: Abraão, tem misericórdia de mim, porque estou aqui em grande sofrimento. Ele quer encontrar a alma dele que está perdida, e Abraão diz: impossível, não há como isso acontecer, isto é impossível. Ou seja, uma ovelha perdida pode ser achada, uma moeda perdida pode ser achada, um filho perdido pode ser encontrado, mas se perder a alma, nunca mais você poderá encontrá-la ou reencontrá-la, estará perdida para toda a eternidade. E aí vem o capítulo 19 que nós acabamos de ler, que vai ser o desfecho desse segmento, dessa parte das Escrituras Sagradas, que vai contar a história, a experiência de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. O que fazia um cobrador de impostos? Cobrava impostos. Muito bom, até aí tudo bem. Só que o povo de Zaqueu era um povo escravizado pelo Império Romano, e o Império Romano tomava tudo por meio de impostos para Roma, tudo que era produzido em Jerusalém e cercanias de Jerusalém. Ou então Zaqueu era mal visto por aquela comunidade, pelo seu povo, pela sua comunidade, mencionado como um homem pecador. Mas a Bíblia diz que ele, sabendo que Jesus estava na sua cidade, ele queria ver Jesus. E aí a Bíblia diz: ele era um homem de baixa estatura. E é aqui que eu gostaria de fixar a estaca do sermão, da mensagem desta noite. Ele era um homem de baixa estatura. O que é um homem de baixa estatura? É um homem que está abaixo da linha média. Você tem uma linha média, né? E abaixo dali, então você é de baixa estatura, é de baixo rendimento, é de baixo poderio econômico, é de baixa produtividade no campo do atletismo, por exemplo, na natação, na corrida, no salto em altura. Você está abaixo da linha média. E diz que Zaqueu estava abaixo da linha média da estatura. Ele tinha uma estatura baixa. Para ingressar na brigada paraquedista, por exemplo, precisava, na década de 80, 78 a 80, precisava de 1,75 m de altura, até que um dia um rapaz queria ingressar e ele tinha 1,68 m, e ele era filho de um advogado, e ele voltou para casa e disse ao pai: eu fui rejeitado na brigada paraquedista porque precisa de 1,75 m, e eu só tenho 1,68 m. E o pai dele disse: mas você não tem culpa de ter nascido menor do que os outros. E ingressou com um mandado e conseguiu sucesso neste mandado, e baixaram a estatura da brigada paraquedista de 1,75 para 1,65. Ele não poderia entrar porque ele estava abaixo da linha média. É o que a Bíblia diz a respeito de Zaqueu. Mas ser baixo não é um problema social. Pode trazer uma dificuldade para você, por exemplo, pegar alguma coisa em cima de um armário. Pode trazer um problema, talvez, da sua estatura, para você alcançar alguma coisa, mas não é um problema social ser mais baixo que os outros. O problema aqui não era somente a estatura, a altura, que ele estava abaixo da linha média da sociedade. Zaqueu também estava abaixo da linha média na questão moral. A sua moral estava abaixo da linha média da sua sociedade. Ele havia ignorado a necessidade do seu povo, havia se aliado aos romanos, ou seja, o seu caráter estava abaixo da linha média do seu povo. Todos olhavam para ele com indignidade, todos olhavam para ele com desprezo. E quando o seu caráter, o seu comportamento, a sua idoneidade está abaixo da linha média social, evidentemente que a sociedade olha para você discriminando ou reprimindo o seu comportamento.
A Bíblia diz que ele não era muito bem visto pelo seu povo, ou seja, ele estava abaixo da linha média da sociedade. O seu caráter estava abaixo da linha que precisavam, que pelo menos esperavam que ele pudesse alcançar. Mas há uma terceira condição também que a gente deve considerar, que ele está abaixo da linha média. Quando Jesus, ele sobe da figueira e ele vê Jesus, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, me convém hoje ir à sua casa. E quando Jesus sai e entra na casa de Zaqueu, a multidão, as pessoas que estão ao redor, diz: como é que Jesus entra na casa de um homem pecador? Não está falando da estatura de altura, não está falando da estatura do caráter, está falando da estatura espiritual. Zaqueu estava abaixo da linha média de altura da sua sociedade, estava abaixo da linha média do caráter da sua sociedade, ou da moral de sua sociedade, mas também ele estava abaixo da linha média espiritual. E a multidão estava reparando não só a estatura física, não só a estatura do caráter, do comportamento dele, mas também estava comparando, estava observando que espiritualmente ele estava abaixo daquilo que eles esperavam. Ele era considerado hipócrita. Sabe o que é um hipócrita? Aquele que está abaixo da linha média, fala: não, ele tem problemas com açúcar, ele está abaixo, a sua taxa está abaixo da linha média. Ele tem hipoglicemia, ele está abaixo da linha média, da linha esperada. Zaqueu estava abaixo da linha média, e o hipócrita é aquele que está abaixo daquilo que ele diz crer, daquilo que ele diz acreditar. E nisso nós podemos nos igualar, se não tomarmos cuidado, com Zaqueu. Ou seja, podemos declarar as melhores coisas, podemos falar do Evangelho, podemos cantar hinos, podemos fazer orações lindíssimas, mas estarmos abaixo da linha média espiritual esperada por Deus para cada um de nós. E se ficarmos abaixo da linha média daquilo que nós declaramos crer, somos hipócritas. Somos hipócritas. Quando Jesus entra na casa dele, ele diz assim: Senhor, eu quero dar a metade de todos os meus bens. E acreditam os estudiosos que ele tinha desviado dinheiro, não só retirava do povo, mas desviava para si mesmo, ao invés de entregar ao Império Romano. Então eu dou a metade de tudo que eu tenho, e ainda quero restituir 4 vezes mais se eu roubei, é a tradução. O grego não tem condicional. Nós temos no grego: já que eu roubei, quero restituir 4 vezes mais aquilo que roubei. Não sei de onde ele iria tirar tanto dinheiro, porque se você pegar o fruto do roubo, tirar a metade, não é isto? Para dar aos pobres, os outros 50% que sobram, não dá para você restituir 4 vezes mais quem você roubou. Isso mesmo, você fica com 12,5% só. Se tiver roubado 4 pessoas, 12,5%. Se tiver roubado 50 pessoas, você vai ficar com muito menos, 5% de cada pessoa, porque 50% você vai dar aos pobres, foi a declaração dele. E aí Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu, ele continua pequenininho, abaixo da estatura física, mas o seu caráter e a sua condição espiritual estão acima da linha média. Jesus veio para que o nosso caráter, a nossa condição de proceder dentro da sociedade, influenciado por este caráter, e ainda a nossa vida espiritual, influenciada pela presença do Espírito Santo em nós,
Jesus veio para que essas duas condições estejam acima da linha média. Vou repetir: você vai continuar baixinho, vai continuar alto, vai continuar gordinho, vai continuar do jeito que você é, mas o seu caráter e a sua condição espiritual tem que subir, ultrapassarem a linha média. É esse o objetivo de Deus para mim e para você. Quando Jesus sai da casa dele, ele ainda continua baixinho, mas o caráter e a condição espiritual estão mudados. Amém?